Olá, meus irmãos, estamos com mais um vídeo da nossa série de mensagens, Erros e Acertos do Rei Davi. O tema de hoje é soberba, um grande perigo na vida do cristão. Vamos lá para o texto bíblico? Mais uma vez irou-se o Senhor contra Israel e incitou Davi contra o povo, levando a fazer um censo de Israel e de Judá. Então o rei disse a Joabe e a outros comandantes dos exércitos: Vão por todas as tribos de Israel, de Dan a Berseba, e contem o povo para que eu saiba quantos são. Joabe, porém, respondeu ao rei: Que o Senhor, teu Deus, multiplique o povo por 100, e que os olhos do rei, meu senhor, o vejam. Mas por que o rei, meu senhor, deseja fazer isso? Mas a palavra do rei prevaleceu sobre a de Joabe e sobre a dos comandantes dos exércitos. Então eles saíram da presença do rei para contar ao povo de Israel. E atravessando o Jordão, começaram em Aroé, ao sul da cidade, no vale. Depois foram para Gade e de lá para Jazar, Gileade e Cádiz dos Hititas. Chegaram a Dan-Jaã e as proximidades de Sidom. Dali seguiram na direção da fortaleza de Tiro e de todas as cidades dos heveus e dos cananeus. Por último, foram até Berseba, no Negueb de Judá. Percorreram todo o país e voltaram a Jerusalém ao fim de 9 meses e 20 dias. Então Joabe apresentou ao rei o relatório do recenseamento do povo. Havia em Israel 800 mil homens habilitados para o serviço militar, e em Judá 500 mil. Depois de contar o povo, Davi sentiu remorso e disse ao Senhor: Pequei gravemente com o que fiz. Agora, Senhor, eu imploro que perdoes os pecados do teu servo, porque cometi uma grande loucura. Levantando-se Davi pela manhã, o Senhor já tinha falado a Gade, o vidente dele. Vai dizer a Davi: Assim diz o Senhor: Estou dando a você 3 opções de punição. Escolha uma delas, e eu executarei contra você. Então Gade foi a Davi e lhe perguntou: O que você prefere? 3 anos de fome em sua terra, 3 meses fugindo de seus adversários que o perseguirão, ou 3 dias de praga em sua terra? Pense bem e diga-me o que deverei responder àqueles que me enviou. Davi respondeu: É grande a minha angústia. Prefiro cair nas mãos do Senhor, pois grande é a sua misericórdia, a cair nas mãos dos homens. Então o Senhor enviou uma praga sobre Israel, desde aquela manhã até a hora que tinha determinado. E morreram 70 mil homens do povo de Dan a Berseba. Quando o povo estendeu a mão para destruir Jerusalém, o Senhor arrependeu-se de trazer essa catástrofe e disse ao anjo destruidor: Pare, já basta. Naquele momento, o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o Jebuseu. Ao ver o anjo que estava matando o povo, disse Davi ao Senhor: Fui eu que pequei e cometi iniquidade. Esses não passam de ovelha. O que eles fizeram? Que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família. Esse está lá em 2 Samuel, do capítulo 24, do verso 1 ao 17. Então aqui a gente vê uma espécie de soberba de Davi. Por quê? Porque quando Davi ele coloca ali Joabe para fazer um recenseamento do povo, na verdade o que ele estava pensando é: eu vou contar o povo, fazer um recenseamento é o quê? Uma contagem do povo. Eu vou contar o povo, ver quantas pessoas têm hábitos para batalha, hábitos para a guerra, para me saber se eu vou conseguir vencer outros exércitos ou não. Para saber quais batalhas eu consigo enfrentar e quais eu devo evitar ali de ter um confronto. Na verdade, o pensamento de Davi era confiar na força do seu próprio braço e do seu exército, e sendo que em todo o tempo, inclusive até salmos que Davi mesmo escreveu, ele fala que a batalha é do Senhor. A batalha não é de Davi, a batalha não é de Israel, a batalha não é de Jerusalém, a batalha não é dos soldados de Davi, a batalha é do Senhor. Então, se a batalha é do Senhor, é ele que dá a vitória. E Davi ali, quando ele tem esse recenseamento, ele estava sendo soberbo, porque ele estava confiando na força do seu próprio braço. E o próprio Joabe, ele entendeu isso, que Joabe, ele vira para Davi e fala assim: olha, meu rei, por que você faria isso? Só pensa aí no exército, no número, que Deus vai te dar muito mais. Não precisa fazer uma contagem, não precisa fazer um recenseamento. E claro, Davi era o rei, Joabe, como a gente já viu, era somente um general, ele obedece a Davi. Mas assim que Joabe chega com a contagem, Davi ele entende que ele pecou. Assim, quando Davi chega com um relatório para ele, Davi ele entende que ele pecou e ele fala, né? Quando a gente já leu ali, ó, pequei contra o Senhor. Ele fala ali, pequei gravemente com o que fiz. Agora, Senhor, eu imploro que perdoes os pecados do teu servo. Então, assim que Joabe chega com a contagem para ele, ele entende que ele foi soberbo, que ele errou. E a soberba é um perigo para o cristão, é um perigo para nós cristãos, porque a soberba ali
é algo que, quando a gente está muito em alta, muito em evidência, é algo ali que Satanás vai tentar usar para nos cair, para nos fazer cair. E esse foi um pecado de muitos homens. Quando a gente vai olhar, tanto na Bíblia, muitos homens aí da nossa história, da história da igreja. A gente vê o exemplo, por exemplo, de Satanás, que ele foi soberbo, ele queria ser maior que Deus. A gente vê que foi o pecado de Adão e Eva, que eles queriam ser ali como Deus, por isso eles comeram do fruto. A gente vê que foi um erro também de Pedro. Pedro também ele estava em alta quando ele negou Jesus, assim também como Judas. Né? Então, você vê que os homens, assim, quando eles vão chegando no nível mais alto, no nível de mais fama, de mais autoridade, de mais poder, de mais unção, Satanás ele vai usar essa fama, esse poder, essa unção, né, esse prestígio que eles têm para fazer que esse prestígio ali seja uma ruína para aquela pessoa através ali da soberba. A pessoa tentar abandonar Deus e tentar viver ali da forma do seu braço, fazer o ministério ali na força do seu braço. E isso é um perigo na vida do cristão. Isso foi um perigo e foi um pecado na vida de Davi, que Davi reconheceu rapidamente, né? Mas, novamente, o pecado de Davi trouxe ali um arrependimento rápido, mas não impediu de vir a consequência. A gente viu ali que o vidente aqui, quando a Bíblia fala vidente, é profeta, mas naquela época não usava tanto o nome profeta, mas usava o nome vidente. Trouxe ali o profeta Gad, trouxe ali falando assim, ó, Deus condenou esse ato, e Deus ele está mandando você escolher entre 3 consequências ali. E aí Davi fala assim, eu prefiro cair nas mãos do Senhor do que nas mãos do inimigo, porque eu sei que o Senhor é misericordioso, e eu sei que se ele fizer alguma coisa, ele é misericordioso e ele não vai deixar que as pessoas, que o exército, que o ser humano seja totalmente destruído. E dessa forma é em toda a história da igreja. Sempre quando vem um juízo de Deus, Deus salva sempre algumas pessoas. Em Sodoma e Gomorra, quando veio o juízo de Deus, Deus salvou Ló e a sua família. Lá no dilúvio de Noé, quando veio um dilúvio, veio um juízo de Deus, Deus também salvou Noé e sua família. Então, Deus é sempre misericordioso, ele nunca vai deixar que toda uma geração, toda uma sociedade seja destruída. Ele sempre vai livrar os seus ali daqueles que são corruptos, daqueles que são pecadores, daqueles que estão levando o povo ali para uma vida de pecado, para uma vida inconsequente. E Davi ele sabia disso. Davi ele conhecia ali os textos bíblicos, ele sabia que Deus era misericordioso e por isso ele escolhe só cair na mão de Deus, que era melhor do que cair na mão de inimigo. E aí a gente viu que veio uma praga e de fato Deus se arrependeu quando ele viu ali que muitas pessoas estavam morrendo, quando a praga estava muito grave, ele se arrependeu no arrependimento humano, né? Não é essa mudança de rota, mudança de mentalidade, como a gente entende ali nesse arrependimento humano, esse entristecer, mas ali um arrependimento ali que somente Deus pode sentir. Essa mudança de mentalidade, mas não a mudança de mentalidade que a gente tem, que é a mudança de mente, a mudança que é a metanoia, que a gente chama de metanoia, que é essa mudança que a gente é causada quando a gente vê que a gente está fazendo é pecado e a gente quer voltar para uma vida de santidade. Até mesmo porque Deus não tem pecado, Deus é um ser totalmente santo. Mas realmente houve ali uma mudança de mente ali com Deus e ele resolveu não destruir ali aquela nação, aquele povo que o próprio Davi fala, né? Esse povo eles não têm culpa, né? Davi ele fala no final do texto que a gente leu, foi eu que pequei e cometi iniquidade. Estes não passam de ovelhas. O que eles fizeram? Que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família. Então, se Davi, no início, ele pecou, ele errou, ele reconheceu o seu erro e agora ele é humilde a ponto de falar: coloca a culpa em mim, porque fui eu que errei. Não deixe que esse povo sofra por um pecado causado por mim. Então, Davi ali, ele foi rápido em arrepender, ele foi rápido ali em se reconciliar e ser humilde perante Deus e assumir os seus erros. E que esse exemplo de Davi seja para nós. Não só para arrependermos rápido, mas que espero que nunca venhamos cair em soberba, mas se algum dia a gente cair nesse pecado, possamos entender e arrepender rápido e ser humilde e apontar para nós e falar assim, fui eu que errei. Então, as consequências eu que tenho que sofrer, não as pessoas que estão ao meu redor. Amém, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, se ficou alguma coisa, algum fato que eu contei que foi mal explicado, deixa aí os seus comentários, deixa a sua pergunta, deixa a sua dúvida. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve em nosso canal e te aguardo na próxima semana com mais um vídeo da nossa série de mensagens. Que Deus abençoe a sua vida.